Zona Mista do Hernan aqui no All Sport no YouTube. Se inscreve, ativa as notificações. Toda semana a gente sempre tem um grande convidado. A gente também está nas plataformas de áudio e o UOL também está na TV. Sim, canal UOL em todas as operadoras. E é claro que o Zona Mista também marca presença na TV. Essa semana eu vou conversar com um jogador, um ex-jogador. Aliás, ele se aposentou faz pouquíssimo tempo, e por isso que eu falei jogador, é porque eu ainda vejo ele como jogador. Fino, né? Tá fininho, cobri muito ele do Palmeiras, no São Paulo principalmente, no Santos, jogou na Europa. Lá na Alemanha ele manda, tá? Ele manda. Estou falando de Wesley, meu parceiro. Obrigado, meu irmão. Tudo bem? Satisfação, Pô, Deus. satisfação ter você aqui, cara. Bons momentos. Bons momentos, saída de campo tenso às vezes, né? Chegava Faz junto, parte, aí, normal. mas também muita comemoração de título, volta olímpica, eu correndo atrás de você ali com taça na mão. Muita história. Legal ter você aqui no Zona Mista, cara. Feliz, meu amigo. Bom rever você, saber que você está nesse projeto interessante. Parabéns pela carreira. Obrigado. Também, queira sim ou não, te acompanho e vejo todo o cenário. Enfim, agora nessa outra posição, né, onde eu me encontro feliz e vamos fazer uma conversa boa aqui, explicar tudo, não correr de nenhuma pergunta. É isso aí. Você agora tá. Você jogava de terno, mas agora literalmente você tem que ir para as reuniões de terno, né, velho? Como é que é? Inclusive, você tava numa reunião agora há pouco, né? Agora, é. Como é que é essa vida agora de empresário trabalhando gestão de carreiras? Porque você foi um atleta muito bem sucedido, vencedor, um cara que ganhou dinheiro, ganhou bem, né? Títulos que você ganhou, as projeções que você teve te deram essa possibilidade. O que você hoje leva para o escritório, para a sala de reunião, para os teus computadores, que você traz do campo do dia a dia, da grama, da bola? Cara, é um novo ciclo da minha vida. A gente está conversando agora, eu estou migrando para o terceiro ano, como a gente conversou ali. Aconteceu tudo muito rápido, eu ainda ia continuar atuando, mas aí, pô, o meu antigo empresário me chamou para tomar um café e me aposentou, porque ele queria voltar para o futebol e eu seria o cara dele. E, cara, fiquei um pouco assustado no início, mas, pô, é um negócio que a gente, só de carreira profissional, foram 23 anos, Muito tempo. né? Então, acho que um pouquinho de experiência nesse ramo a gente tem, ninguém faz nada sozinho, lógico. Mas, cara, principalmente a pergunta que você fez para base, eu acho que tem sido de grande valia, o Wesley ter sido atleta. Sim. Porque tem alguns pontos chaves, principalmente passar para esses atletas a vivência que eu tive, para eles numa idade, são moleques, né? A Sim. gente costuma dizer assim, é muito importante, cara. Como a gente estava falando um pouquinho antes aqui na nossa prévia, alguns gatilhos assim que eu não sei quem poderia passar Sim, isso para eles, quem não teve a vivência real, claro. né? Então tem acontecido bastante situações. O nosso time, quando eu falo time, a nossa empresa, São é uma quantas pessoas? hoje são 6 pessoas, 6 pessoas. né? Bem estruturado, pessoal bem chato, inclusive Isso é bom, né? mandar um beijo, um abraço para todos, né? A Heroes Market Esportivo, enfim, mas é um pessoal que se cobra, um pessoal que quer resultado, e isso é muito importante, mas lógico, prezando o lado humano. Sim. Isso é o mais importante. Antes do atleta performar, vem o lado humano, procurar entender o que está se passando, enfim, por uma evolução ou por uma queda. Então, acho que essa vivência junto com o restante da minha equipe nós temos tido êxito. E já teve alguma situação que você olhou e falou assim: "Isso já aconteceu comigo e eu não vou deixar acontecer com você, meu garoto"? Exato. Já teve? Tem algo que dá pra você falar assim que, pô, aconteceu e você pôde ajudar o garoto? Sim, com o volume de atletas que nós temos hoje, isso acontece periodicamente. Uhum. Todo dia acontece e são situações assim, parece um filme, sabe? E graças a Deus, como eu estava falando, são esses gatilhos assim que a gente consegue visualizar, tentar antecipar, né? Um tipo de cenário onde esse atleta pode cair ali, talvez numa armadilha ou alguma coisa assim Sim. do tipo, com tudo que tem hoje, né? A questão da mídia social, enfim.
é uma pauta muito bacana para a gente poder, depois, num futuro próximo, até dar mais ênfase nisso, Sim, sabe? Porque não é brincadeira. sim, Hoje em dia, a informação, você que é um cara que tem experiência que tem, você tem informação no mundo todo. sim, Então, tem hora para tudo, não pode dar brecha, tem que se cuidar, tem que dormir cedo, porque não é na época do Romário, sim. do Edmundo, Juninho Pernambucano. Esses dias eu estava assistindo um jogo antigo desses caras. Teve um balão no Maracanã, eu peguei o Maracanã antigo, Sim. grande pra caramba. Campo enorme. Cara, a bola pingou 2 vezes e ninguém foi na bola. Velho, hoje em dia não tem essa, velho. Hoje em dia, antes da bola pingar, nego, os caras já estão rachando. É. Então, se você não tiver uma boa alimentação, não descansar, não tá focado, entendeu? E as questões das mídias sociais bem resolvidas, o cara não pode, é capaz dele não ter êxito. Agora, É. se ele conseguir sincronizar isso, sabe, dosar, eu acho que ele tem carreira longa. E sentar para negociar jogador com um clube, para você é mais fácil ou não? Porque você também participava das suas negociações junto com teus empresários. Sim, Você trabalhou durante muito tempo com o Garcia, o Antônio. com o Aham. Antônio, e você participou, imagino eu, de grandes negociações. Você saiu do Palmeiras e foi para um São Paulo, rival e tal. Não é uma negociação simples. Uhum. Como é que é hoje para você sentar na mesa, negociar e falar assim, não, clube, segura tua onda aqui, diretor de futebol, segura tua onda aí, presidente, aqui o comando é assim, aqui vai ser desse jeito. Uhum. Como é que é? Eu sempre fui um cara de personalidade muito forte, assim, né? E vendo algumas situações que aconteceu comigo, me ajudou agora, né? Eu entrava até certo ponto, depois era com os caras, Uhum. né? Eu exigia o valor que eu queria ganhar. Pô, consegui chegar no valor, ok. Se fosse próximo, ok também, porque eu entendo que tem as manobras, cada Claro, clube, né, trabalha de uma forma, mas nós temos a nossa política, enfim, que cada empresa, né, sim, você tem que ter a sua política, porque senão você começa a abrir mão e aí o que você descapitalizou, você não recupera, né. Então, assim, não é que a gente está aqui para recuperar, tudo que a gente está gastando. Não, não é isso. Porém, quando tem uma negociação, é para ser saudável, é para sim, ser bom para você e para mim. Principalmente para o atleta, que é o cara que vai performar, é o cara que vai estar treinando ali na dificuldade, na chuva, no sol, vai receber aplausos, também vai tomar vaias, isso daí faz parte do combo. Então a gente sempre procura olhar de uma maneira bem profissional para ser um negócio saudável, porque senão, cara, algumas situações aí os caras perdem a mão, esse menino não passa nem pelo processo, né, e aí entra nessa situação que a gente estava falando há pouco, né, do sim, volume, o sim. cara chega já então, a gente procura negociar de uma maneira saudável, lógico, impondo algumas situações, o clube também impõe, né, o que Sim. eles têm de filosofia interna, para a gente chegar num denominador e a gente seguir em frente. A experiência conta muito nessa hora de negociar e, enfim, de Exato. de botar de botar no papel ali um contrato. E vem cá, dá pra você ter jogado mais, hein? É. Dava não? Dava, dava. Assim, joelho um pouquinho, carro É. batido, né, joelhão, carro batido, mas cara, eu sempre fui um cara que me cuidei, nunca tomei bebida alcoólica, né, então, em relação à questão, física, ok. Mental, muitos anos, né, nem É, tanto, né, porque, aonde o Wesley chega, é aquela cobrança, né, e não tá errado, é pelo histórico que eu claro. tive, mas as coisas, pô, a idade vem chegando, enfim, é uma série de coisas que a gente começa a pensar e ver. Tanto é que no meu final de carreira, exemplo, no CRB, Uhum. os caras me chamavam de craque, porque, o meu estilo de jogo, ele mudou completamente. Eu era um meio-campista que ficava mais por trás e pela qualidade que eu tinha, pô, conseguia colocar os caras em condição bacana, tudo. Sim. Tem até o Reginaldo, se eu não me engano, ele tá no Juventude, que teve fora e, se eu não me engano, ele voltou agora, lateral direito. A gente tem muita boa relação, aí quando eu comento nas fotos dele, ele fala: "Pô, aquela ali no fundo". Então, assim, você tem que ir se adaptando, muito também pela lesão que eu tive.
Eu tive uma lesão de LCA em 2012 no Palmeiras, Sim, ok, tudo certo, mas eu tive traumas nessa perna. sim. Então, no meu final de carreira, eu tava, pô, colocando a seringa, tirando o líquido sinovial, fortalecendo para poder jogar. E tava respondendo. Só que aí essas coisas começam a pesar. O que você tem que fazer para estar lá dentro do campo, Em alto nível, em alto nível, o é sacrifício é maior do que aquela coisa do jogar os 90 minutos. exatamente, é agressivo. Tanto é que quando eu chego no CRB, o primeiro ano não tem o GPS. Sim, Eu cheguei no segundo turno do Campeonato Brasileiro, eu saio do Avaí e vou para o CRB. Pela experiência que eu tinha, eu cheguei voando. voando. Porém, quando fazia 2, 3, segundo tempo eu já começava a dosar. Então, os meus números foram maravilhosos. Tipo, no ano seguinte também, mas assim, sei lá, 15 jogos. Eu fiz 7 gols e dei 11 assistências em 15 jogos. É número de cara, mas por quê? Eu me dosei. O Sim. segundo tempo ali, dependendo do cenário do jogo, eu começava a me dosar porque eu lembrava, pô, a quarta-feira tem outro, domingo tem outro, e por aí vai. Mas são situações assim que só a experiência vai, né, dando para você e vai ajustando. Então, assim, no ano seguinte, GPS, aí o preparador físico, tem que bater, tem que correr. Pô, E tem os cara que caras ficam em cima. tem cara que não rendia nada, porém só pelo fato de ter batido a meta ali percorrida, já estava grandão com expectativa para o próximo jogo, entendeu? E isso acontece nos dias de hoje ainda. Tem cara que prefere dar um sprint numa bola que está saindo, né, que não está errado, mas, pô, é uma bola que não vai chegar, Sim. só para estar lá, entender os números. Então, os observadores têm que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque tem muita gente que não rende, mas tá batendo a meta ali, é de uns caras que tá na frente, enfim. O GPS escala às vezes. A escala, É? não tenha dúvida. É. Escala e derruba, né? No caso do cara que se ele for muito lento, ele derruba, né? Exatamente, exatamente. Mas como na época do CRB, como eu tava correspondendo, então os É. caras, deixa o velhinho de lado que tá segurando, mas se não tivesse respondendo também tava fora. Estava Então, fora. com certeza. É, mas você parou com quantos anos? 35. 35, ainda estava. Mas estava na ponte, né? Tava na ponte e recebi uma proposta de 2 anos de um clube que tava na Série B e tá na Série A agora, Uhum. mas nesse meio tempo me aposentaram. Te aposentaram. É. Aí você mudou totalmente de carreira, né? Exato. E vem cá, Wesley Vaquinha, essa história ficou marcada na tua carreira, né, Ficou. cara? Mas assim, você chegou uma grande contratação do Uhum. Palmeiras, vindo da Europa, e o Palmeiras não é o Palmeiras de hoje, Sim, sim. completamente diferente Exato. administrativamente falando e tal. E aí, poxa, aquelas contratações bombásticas e Aham. diferentes. Exato. Vamos fazer uma vaquinha. E não deu certo, né, cara? É. A vaquinha não deu certo. Você jogou. Sim. Retrospectiva, né, vamos lá. Cara, foi uma situação assim, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Ah, Você fez a pergunta pra mim, eu vou fazer outra pra você. ah, Eu tô na Alemanha, país de primeiro mundo, ganhando em euro, jogando Bundesliga, Pokal, Champions League. Eu recebi uma proposta de um outro clube da Europa, esse clube ia pagar a multa integral pro Werder Bremen, e não deu certo. Criou um mal-estar no clube. E aí o clube não topava me negociar para nenhum clube da Europa. Eu teria que regressar pro Brasil. Você tá entendendo a minha pergunta, né? sim, sim, sim. Você acha que eu ia voltar pro Brasil na dúvida, para saber se eu ia ser contratado? Você ia embora, eu queria jogar, né? Sim, mas assim, eu voltando da Alemanha para saber se eu ia ser contratado, não faz sentido, Não né? faz sentido. Então, não tinha nada disso aí. Não, minha situação Tava resolvida. tava tudo ok. Aquilo foi mais pra chamariz pra torcida? Ah, não tenha dúvida, com certeza. Não faz sentido. Não faz sentido, Tem. né? Ah, vamos contratar um jogador aqui, vamos fazer uma vaquinha e vamos trazer. Meu irmão, na época, me mandou uma mensagem à noite, eu já tava indo pro berço. Pô, que é isso aqui? Quando eu vi, cara, eu falei, pô, aí começou. Pô, tinha lugar que eu tava, pô, às vezes jantando e tal. Os caras vinham com nota de R$ 5. Pô, Wesley, assina aqui que eu ajudei a te trazer. É foda. Mas assim,
Tá no Hã. combo, faz parte. Eu fui profissional pra caramba, porque, assim, não estava combinado, É, né. não combinaram com você Não, isso. não, pelo amor de Deus. Ainda mais num país que a gente vive, Claro, pô, onde, né, as coisas aqui são bem difíceis, eu não concordo com isso. é. Pode ter certeza que não. Se fosse uma proposta pra você sair de lá da Alemanha com esse intuito, não, você Não, vem não, por não, você nem não. teria vindo. Zero, zero. Cara, Tanto é que, eh, os times grandes do nosso país, todos me queriam, é, eu lembro, na época. eu lembro. E quando você descobriu que você era o Wesley Vaquinha, qual foi tua reação com a direção? Chegar lá e falar porque você é um cara de personalidade. Não, sim, eu falei: "Pô, que negócio é esse, cara?" É a pergunta que não tinha Hã, pra onde correr. Só que, pô, já tinha ajustado muitas coisas, pô, estava já teoricamente, assim, minha residência fixa sempre foi em Santos. Então pô, Santos, São Paulo é um pulo, já aham, conhecia muitas pessoas aqui, enfim, e estava tudo certo, parte particular. A parte desportiva, quando os caras arrumaram isso, cara, foi uma bomba. Mas aí, pô, já estava já os cara parceiro, pô, Luan, que é um grande amigo meu, Assunção, Maurício Ramos, pô, todo mundo, assim, já abraçou. Falei: "Pô, deixar os cara na mão agora, eu vou ter que segurar essa onda", mas foi difícil. Não foi fácil não. e você chegou a pensar em ir embora? Não, não Não, pensei em ir embora, porque justamente por isso, cara, porque os caras, era um quando eu cheguei, o tratamento foi assim, porque normalmente quando chega um cara, eh da forma que eu cheguei, cria-se uma situação interna. Mas, pô, sim. eu sou um cara muito tranquilo, muito bom de convivência, de resolver, independente da personalidade. Então, pô, eu cheguei, parecia que eu já estava no Palmeiras já há 5 anos já. É. Então, isso não passou pela minha cabeça, mas fiquei puto sim, É, fiquei. você ficou ensandecido, né, Uhum, porque imagina, cara, você de repente vê teu nome vinculado a uma vaquinha. Não, e exato. outra, é uma situação que Não, sim, constrange, não constrange, tenha dúvida. constrangedor, e qual que foi o argumento que eles te deram? Cara, assim, a questão dinheiro. É, A questão precisamos que do eu dinheiro. precisava levantar o dinheiro para ajudar na contratação, É, sendo que a gente já falou aqui, né, faria sentido. é, Mas enfim, depois conseguiram, né, ter a validação. Angeloni, é, pode o ser? não, era Tirone, o presidente Não, lá da época? não, Tirone sim, presidente, mas quem validou o negócio, quem deu as fianças, é isso? Ah, Para o banco foi o Angeloni, se eu não me engano, alguma coisa aí assim, de Criciúma. Criciúma. É, Ah, sim, sim. É verdade, é. verdade, verdade. Aí depois ficou tranquila e aí ficou só Tiveram que dar um jeito, aí né. ficou a história da vaquinha ficou só na Tiveram que dar um resenha. jeito, porque eu não ia embora mesmo, eu ia embora mesmo, Se vira, né. enfim. Mas deu tudo certo, o Palmeiras eu tenho um carinho muito grande, eh, bons momentos ali, os caras que cuidaram de mim quando eu tive a lesão, foi uma situação, assim, que mexeu bastante comigo, o carinho que todos tiveram comigo. Mesmo nesse período quando, eu finalizo a o meu período ali para poder voltar, eu tive uma proposta do Sim. Atlético Mineiro para jogar o Mundial de Clubes, né, e estava na mesa, mas eu não saí por gratidão, por tudo que foi feito comigo nesse período. Acho que a gente tem a voltar a isso, né, cara. E a Série B, depois no ano seguinte, realmente eu fui o melhor atleta da competição, então foi a forma, assim, de retribuir, Claro. né, todo o carinho, todo o esforço, enfim. Foi legal, o Palmeiras é um clube que tem a minha admiração, assim, gosto bastante. Quem era mais personalidade? Quem era mais marrento, você ou o Valdívia lá dentro? Pô, o Maguinho, velho, o Maguinho é o seguinte, o Maguinho ele me deixava na mão direto, É né, mesmo? porque, porra, segurando o piano ali com ele é mais fácil, né, cara. Com ele era muito mais fácil. Um cara assim, são características diferentes, mas jogam na mesma posição, tá. Exemplo, o Ganso e o Valdívia. Os caras estão num nível de inteligência, assim, Fora muito, do comum. muito alto para poder jogar na função que eles o Valdívia não joga mais, e ainda o Ganso continua performando. Os caras têm que ser diferente. E pra gente que é meio-campista, que vem, né, fazendo essa transição, o cara que joga nessa posição, que guarda o espaço dele ali no meio da entrelinhas é maravilhoso, cara. Então, eu falo assim, mas, pô, a gente fez uma parceria do Sim, caramba, foi sim. muito legal.
Mas é um cara assim, comigo foi nota 1000, fácil de lidar, a gente nunca teve problema, pô, a gente se zoava pra caramba, tirava uma onda, e quando ele estava em campo era maravilhoso, cara, nada pra falar desse cara, só bater palma pra ele, porque ele foi monstro, cara, Jogava muita jogava bola, muito. sem dúvida nenhuma. Mas a tua saída do Palmeiras, ela não é uma saída tranquila, né? Não, É uma saída mais conturbada, né? porque 2014 a gente passa por um período muito complicado, né, principalmente ali no Campeonato Brasileiro. É aquela última rodada. E a torcida esperando a minha renovação, e eu não sabia o que ia acontecer no Palmeiras. Toda aquela mudança de Eu gestão. não sabia o que ia acontecer, então eu também queria uma resposta, né, Você porque queria ter ficado? lógico, É. com certeza, com certeza. Se tivesse ajustado as coisas antes, né, não deixado em cima da hora, com certeza. O pessoal fala de pré-contrato. Eu fui resolver isso daí no final. Uhum. Não tinha pré-contrato com o São Não, Paulo, nada disso. Nunca teve. não. Eu fui resolver depois com um pepino daquele pra gente resolver. Já imaginou? O clube sobe e depois cai na minha mão. Tanto é que a gente ficou dentro do campo esperando o Eu resultado, lembro, eu sabe? tava lá. Foi uma carga muito grande, assim. Foi um negócio bem agressivo. E por ter essa identidade com o clube, eu jamais queria isso, cara. Sim. E a gente aqui na nossa prévia, eu falei pra você, eu falei, pô, desportivamente não foi legal pra mim. Sim. Desportivamente. No Palmeiras eu tinha tudo. E talvez eu acho que eu ia contribuir com essa mudança né, que o Palmeiras teve e a potência que é hoje. Acho que pelo menos até em 2020 eu ia estar ali no Jogando. bolo, porque É. era contrato de 5 anos, né? É. Então, mas foi escolhas, eu acho que faz parte. Você não tem arrependimento? Lógico que eu tenho. Desportivamente eu me arrependi, sim. Sim, De ter saído. de ter saído. É. Me arrependi. De ter ido pro São Paulo, Sim, por exemplo. desportivo. São Paulo, grande. São Paulo, você sabe. Sim, sim. Mas, cara, desportivamente pra mim não foi bom. Não. Não foi bom. Se você pudesse voltar no tempo, você não teria ido pro São Paulo? Não teria. É? Não teria. É mesmo? Não teria. Por mais que teve essa situação que a gente conversou, que eu, quando muito novo, eu tive Sim. lá, enfim. Depois de muitos anos eu fui entender que o cara que me levou pro São Paulo pediu grana pros caras, e aí os caras me dispensaram, porque chove, atleta, vai ter Sim. que pagar. Mas eu já tava no clube, moleque novo, enfim. Então isso ficou comigo, ficou essa situação comigo, e quando eu tive a oportunidade, quando eu vi o carinho dos caras também comigo, Claro. eu acho que eu juntei ali o combo e falei, pô, é a oportunidade. Mas super bem recebido, tranquilo, enfim, os caras parceiros, o clube gigantesco, os caras da época, pô, a minha relação com o Rogério muito boa, ele foi meu treinador depois, cara, sensacional, mas pelo nível que eu tava jogando desportivamente, pra mim, eu não acho que foi uma boa escolha. Eu tinha tudo no Palmeiras, estava muito mais à vontade, enfim, por tudo que já tinha acontecido ali, eu acho que eu vacilei nesse aspecto. Mas faz parte, cara, são Claro, escolhas. claro. Só agradecer a Deus. Fui pro São Paulo ganhando menos tempo de contrato, Foi cornetado. cornetado, mas faz parte, nunca correu do pau, né? É. Foi bom. A torcida do São Paulo pegava muito no teu pé, né? Clube que não ganha título, vai pegar. Eu peguei o São Paulo, que o último título foi em 2012, pode ser? Era Sul-Americano? aquele do Lucas, que ele vai embora. Então. Clube do tamanho do São Paulo. Aí chega um Wesley com expectativa, mas pô, não era só eu. Exemplo, Michel Bastos, Carlinhos, Bruninho. Velho, quando a gente chegar no Morumbi, tanto é que teve um jogo muito complicado, que o treinador era o Ricardo Gomes. Esse cara é alto nível. Ele é muito top. Cara, muito top. Como pessoa e profissional, sem palavras. Assim, pode colocar no mesmo combo, que é a mesma coisa. Teve a invasão dos caras. Sim, lá no CT, Lembra disso? Lembro. Que a gente deu prioridade para Libertadores. No Brasileiro. E depois, quando a gente olhou para a tabela, o bicho tava pegando. Sim. E aí, os caras invadiram e deu no que deu. Só que no outro dia a gente tinha jogo contra o Cruzeiro. Sim. E o Cruzeiro também brigando mais acima da gente, se eu não me engano, na tabela. Cara, foi um jogo assim complicadíssimo. Ganhamos de 1-0 e eu fiz o gol. Os caras que passaram pela situação não jogaram. Né? Então, assim. E os caras que invadiram o CT Não, queriam pegar você também lá, né?
Eu não saí do campo. Eu falei, velho, complicado, né? Você tá É. aqui no teu local de trabalho, os caras abrem a porta aqui, pô, Cobrança. complicado. Não é certo, mas deu resultado. Aí os caras, tá Pronto. vendo? Porra, teve que invadir pra jogar. Errado pra caramba. É, né? Errado demais. Ainda continua, né, acontecendo algumas situações aí, enfim, que eu não concordo, acho que é complicado. Vai no estádio, pô, ter o direito de Protestar. normal, mas, pô, invadir o local de trabalho é complicado. É. Eu me lembro, assim, que era uma época que tinham grandes jogadores, né? Tinha o Aham. Pato, tinha, bom, você, o Michel Bastos, Ganso. Ganso. Como é que se explica, assim, tipo, não dá certo um time? Era o ambiente, era o ambiente do clube que não estava legal? Cara, eu acho que, assim, a atmosfera do São Paulo, principalmente quando se trata de Libertadores, ela é diferente. É, Ela é um negócio, assim, impressionante. Um ano antes da minha chegada, o São Paulo estava, as coisas estavam ajustadas. Quando eu chego, aí eu começo a me deparar com algumas situações. é. Atletas importantes saindo, enfim, coisa que o clube tinha prometido para mim, não cumpriu, entendeu? Então, assim, o futebol é fogo, né? A partir do momento que as coisas não andam da melhor maneira, pode ser na ponta da pirâmide, vai chegar nos jogadores também. Não tem jeito. Então, assim, não tem receita para isso. Se a gente for levantar aqui, os últimos campeões aí de cada competição, tem algumas situações que você sabe. Exemplo, recentemente, São Paulo ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo, não foi? Foi, com o Dorival, Que ano isso? 2023. Você falava que ia ganhar? Não, nunca tinha ganhado o título, Futebol. futebol, Não né? tem jeito, Encaixou o cara. time. Encaixou. O Santos de 2010, eu voltando de empréstimo no Atlético Paranaense, o Neymar, filé de borboleta, o Ganso. Ganso andando, mas com a inteligência, lógico. Sim, Os únicos caras que foram contratados na época, Durval, Dracena, o Léo tinha voltado, se eu não me engano, do Benfica. sim. O restante, velho. Catado, entre aspas. O nosso time tem um jornal, um recorte, que nas pesquisas o Santos estava em quinto nas pesquisas do Campeonato Paulista. Português de Esporte estava na nossa frente. E aí o Santos é uma outra parada na tua vida, né? É. É o grande clube da tua vida? Ah, não tenha dúvida. É, Eu cheguei lá com uma chuteira e com a sacola, né, cara? Me formei como homem ali. Então, a gratidão que eu tenho, a porta que se abriu ali naquele momento foi maravilhoso. Primeira vez que eu fui na praia, eu fui de cueca, velho. Sunga. Não tem sunga, é não tem, cueca, né? velho. Cueca de algodão mesmo. Exato. O pessoal olhando pra mim e eu... Beleza. Ó, tá tudo certo. Tá coberto, né, velho? Tá tudo aqui, vai ter que ter uma sunga. Então, assim, cara, eu vivenciei muitas coisas ali, aprendi demais. Só agradecer a Deus, porque passou muito rápido. E é o que eu falo pros meninos hoje. Aproveita, cara, cada oportunidade. Vive cada momento. Que é o que a gente tá falando, né? A experiência, ela vai trazendo algumas situações pra gente poder passar. E isso é uma delas. Foi um momento mágico. Dorival conta até uma passagem que ele fez um treino, ia fazer um campo reduzido, sem goleiro e tal. E, pô, a intenção ali era fazer meia hora de treino. Ele parou o treino com 20 minutos, 15 minutos, porque ele nunca viu um campo reduzido, a bola não sair. Caramba. E aí ele recolheu, né, todo mundo e tal. Olha, gente, se vocês fizerem isso, aplicar isso no jogo, nós vamos ter êxito. Mas, pô, tudo moleque. Você acha que os caras só queriam jogar bola, né? Só isso. E deu no que deu. Deu no que deu. E era assim, depois, né, depois das conquistas, depois do Neymar virar o Neymar, o Ganso virar o Ganso, você já era o Wesley, o Elano também, o próprio o Durval e o Dracena, uma dupla de zaga. Sim. Cara, era tipo assim, vida de popstar ali no Santos, né? Ah, exato. Exatamente. Como é que era? A gente fugiu de vocês, hein, velho? Vocês não conseguiam pegar a gente, não, Era hein? difícil, a gente ficava em cima, hein? Ficava em cima, mas depois de sair ali do CT, vixe, pra achar. Mas assim, cara, foi um momento mágico, onde, pô,
todo mundo, quando a gente se encontra, as conversas que tem, né, é impressionante. Exemplo, o Durval e o Dracena. Porra, os caras experientes pra Sim, caramba, velho. Os sim, caras, sim. porra, o Durval ganhou tudo lá aquele esporte. O Dracena, pô, super Tríplice consolidado. coroa, É, Cruzeiro. top demais. Mas, cara, você senta pra trocar ideia com os caras, esse momento aí foi muito, assim, mágico, velho. Marcou a vida de todo mundo. Pô, a gente ganhava pouquinho, exceto os caras. Sim, Principalmente o Robinho, na época, que tá no Manchester City e tal. Aí vem pra recuperar o futebol, foi o melhor atleta da Copa de 2010, sim. pelo menos na minha opinião. Enfim, pô, mas assim, cara, foi um momento maravilhoso, onde as coisas começaram a acontecer, aonde essa questão de ser famoso começou mesmo, porque, pô, eu sou cara de sentar na feira, comer um pastel e tomar um caldo de cana, É, mas não dava não mais, dava não mais. dava Você não mais. conseguia andar no Fiquei, shopping. não tinha mais como. Fiquei muitos anos assim, sem saber como era isso. E pelo fato, eu sempre fui um cara muito simples. Eu sempre senti falta disso, Sim, de poder andar. Graças a Deus hoje eu ando e, pô, tranquilão, lógico, não tem como, é familiar. claro. É, um autógrafo ali, pô, uma foto, normal. Mas aquela questão mesmo de quem sou eu perto dos caras? Mas, pô, já fiquei preso em loja. Tipo assim, e aí eu comecei a me deparar com isso, eu falei, caramba, esse negócio é de verdade mesmo e tal. Moleque, né, velho? Os Cara. cara vai aprendendo, vai tendo vivência. E o time jogava muito fácil, né? Exato. Era 10-0 no Naviraense, É. era goleada, era. Como é que era assim, esse time para jogar? É. Você tocou num ponto importante, eu fiquei puto com o Dorival que ele me tirou desse jogo, viu? Do É, Naviraense? por causa do CK, né? Falou que eu ia ter, pô, a mãe de Ná agora pra saber se ele. Mas, cara, fiquei doido, porque eu sempre fui um cara que, pô, corria demais pros caras ali. Sim, E, pô, tá tudo certo, tem a fisiologia ali, os caras têm que fazer o trabalho, mas, pô, num jogo que marcou, eu fiquei de fora, porque a gente tava encabeçado ali, Copa do Brasil, é. Campeonato Paulista, né? Você foi Então, poupado nesse jogo. fui poupado, puto da vida, puto da Não vida. queria. Não, que jeito. CK, não. Quando eu tava na roça não tinha CK, agora, porra, aqui ó, tem CK. Cortando cana lá, pô. Não, então assim, tá tudo certo, mas, cara, a gente já sabia que ia ganhar. Exemplo, quando a gente se encontrava em momentos difíceis, vai, exemplo, Atlético Mineiro da Copa do Brasil lá, os caras voando, velho. Voando. Mineirão, 60 mil, aquilo lá chacoalhando. Cara, Cara, vamos fazer um golzinho, porque lá a gente resolve. A Vila Belmiro era nosso apoio. Sim. Sempre foi. Quem caía lá não Ao tinha como. sapão, né, Não cara? tinha como. Então, assim, momentos difíceis. Exemplo, vai. Atlético Mineiro, Grêmio, sabe? Foi momentos assim que, pô, a gente teve dificuldade na casa dos caras. Sim. Mas a gente falou, pô, vamos aguentar. O time era muito unido e muito consciente. Vamos aguentar, cara, e vamos fazer um golzinho que lá a gente resolve. Na nossa casa, porque a gente tinha a nossa casa mesmo como Sim. apoio. Sim. Entendeu? Era impressionante, cara, a confiança que a gente tinha. Fora também, Sim. mas na Vila Belmiro era um negócio mágico, assim. Era prazeroso. É. Os caras, todo mundo ia dormir tarde, comia mal. Cara, fazia tudo errado. Mas por estar com a força física ali da juventude, Ah, isso daí passou. Então, foi um momento mágico mesmo, cara. Foi muito legal. Muitas é. travessuras, muitos títulos. Foi um momento assim que eu acho que foram poucos os caras que conseguiram repetir isso em outro lugar. Essa questão mágica que a gente costuma dizer. Acho que até falaram, Sim. né? O pessoal às vezes faz comparação, né? Flamengo do Jorge Jesus e Santos de 2010, né? Às vezes eu escuto algumas coisas assim, eu fico pensando, eu falo, pô, não sei não, hein? Não? Ganharia? Ah, Santos de 2010 ganharia do cara, Flamengo de 2019? respeitando todos, mas eu acho que o improviso de 2010 era um negócio absurdo. Ninguém se enroscava. É. O improviso ali era impressionante. Não tinha chutão. Olha, Sabe? Tipo, era um negócio impressionante. Lógico, respeitando os caras que ganharam, claro, pô, claro. Libertadores, ganharam tudo. Mas a dinâmica de jogo, na minha concepção, ela era diferente, assim. Era um negócio que era fogo. Ainda mais se tivesse 2 jogos, né, pra resolver em casa. Lá ida e volta, né? Lógico. Jogava meio por música, né? Ah, sim. Sim. E como é que você tá vendo a volta do Neymar agora?
A volta do Neymar é um negócio muito forte, né, cara? A gente se encontrou recentemente, Ele tá bem? tá bem, tá tranquilo, tá feliz, né? Tá doido pra voltar a jogar, né. O cara tem uma lesão de LCA, tem a recuperação, né? E, pô, o combo total deu 1 ano e meio. É muita Como é coisa. que os caras acham que o cara vai voltar? Não é assim, Não é cara, é videogame. corpo humano. Vai ter uma lesãozinha ou outra ali, uma posterior, um edema que tem que segurar mesmo e daqui a pouco encaixa. O cara é mágico, velho, diferente pra caramba. Até os apartamentos lá em Santos tá mais caro. O homem Falei, inflacionou o mercado imobiliário, inflacionou pô. muito grande, pô. Juninho, né? Pô, Neymar é um moleque sensacional, uma humildade incrível. Recebi o convite, né, para ir na Vila Belmiro, na apresentação dele. Quando ele se deparou com a gente lá no meio, foi muito legal, porque eu acho que ele também não estava esperando Não isso, no meio tava. daquela galera. Pô, eu, o André, o Madison, enfim. Foi muito legal, assim. Pô, esse nosso papo, que não é sempre, mas pela relação e pela vivência que a gente teve, cara, é sempre muito legal. E, cara, eu torço e quero muito que ele se recupere, principalmente fisicamente, porque bola É, a bola ele gente não tem. pode, né, colocar em pauta aqui, né, porque ele é realmente diferente. E eu quero muito que quero muito que dê certo no Santos e principalmente na seleção brasileira. Eu torço muito para que ele volte junto com os companheiros, enfim, e traga esse hexa para nós, porque a seleção brasileira merece, o povo merece e o Neymar merece. Ele acho que agora vai, hein? Vai voltar a jogar aí, vamos ver. Torcer. Vamos ver, vamos torcer. Vem cá, sabe que a gente faz uns quadros aqui, né? A Letícia não me avisou Não, nada. não avisou É nada? mesmo? É, a gente faz uns quadros Mas é aqui, ó. surpresa ou Não, não? mas é molezinha esse aqui, ó. Será que eu vou conseguir? Eu achei que os caras iam te colocar numa Tá tranquilo? tipo assim, apontar um jogador e você dizer se jogou mais que ele ou não. Ah, tá. Eu sou um pouco tranquilo em relação a isso, mas vamos lá. Não, mas não é esse, Não, mas não é tô esse o caso. preparado. Ó, jogador mais habilidoso que você já jogou junto. É a mesma coisa, né? Ah, cara. Acabamos de falar Robinho. dele? Robinho. Fora de série, com a bola no pé, né? Jogador mais cintura dura que você já jogou. Nossa, aí tem um monte, hein? Tem um monte, Colocar no Borná, hein? Dá pra fazer um time. Cara, eu joguei com muito cara assim, cara. A gente até brincava, velho. Pô, fazer pilates, né? Dá uma esticada aí, porque tá duro. Cara, Roberto Brum. Roberto Brum, É, o pastor. adoro ele. Adoro ele. Jogava muito, Mas porém, cintura dura. se tivesse que dar Não tinha mobilidade. aquela virada, talvez. E é um pouco de sacanagem também, porque eu pegava no pé dele. E o Mala? Pô, a mala Mala, que ele se acha, né? É. E com muitos caras, o que se acha. O Leandro, que jogou, que era do Grêmio, veio emprestado pro Palmeiras. O lateral esquerdo? Não, o atacante que foi pra seleção em 2013. Ah, o Leandrinho. Leandrinho. Ele é marrentinho. O juvenil de tudo se achava pra caramba, com aquele cabelo lá com produto. Tipo moicano, né? Moleque boa praça. Leandrinho, gente boa. Gente boa, moleque. O mais gente boa que você jogou junto. Gente boa, você fala, caramba, esse cara é muito gente boa. Luan. Luan volante. Luan, atacante. O atacante, pô, verdade. Meu irmão. Até hoje você se fala. Se eu te mostrar as últimas fotos aqui, a gente tava junto no final de semana. Fazendo churrasco? A gente foi no aniversário da filha de um amigo nosso. E o mais resenha? Eu posso me incluir ou não? Lógico. Você gostava de uma resenha, né? Ah, sim. É um ambiente, né, cara? E principalmente agora de final, que eu chegava no vestiário, eu via essa molecada, cara. Eu arrebentava com eles, velho. Falava, pô, bora, sai daí, vai. Só que os moleques gostavam disso, cara. Gostava disso. Porque normalmente o cara que chega, principalmente com o tempo de carreira que eu tive, normalmente é um cara mais fechado, cumprimenta. Não, eu já chegava gritando. Às vezes tinha um moleque sentado, eu fingia que era o meu lugar. Bora, sai daí, bora, sai daí. E tipo, pô, gostava muito dessa resenha, assim. Os moleques me ligam até hoje. Até hoje. Me ligam, qualquer coisa que eu posso, os caras me chamam. Enfim, eu acho que isso ajudou muito na minha carreira, sabe? Não no começo, porque no começo eu era quietinho.
lugar no ônibus, tinha que É, esperar, vestiário, mas depois que eu entrosei também foi embora. limpava a chuteira. Exato. O cara que se destacava na balada. Nossa. Olha, por ser um cara que não tem aparência tão bacana, pode ser assim? Aquela coisa avantajada de É, aparência. nossa senhora, ruim, hein? É, Que tirou onda, Zé Love. Zé Love. E resenha também, hein? E Resenha. resenha. Qual foi a dupla de volante, assim, que você mais gostou de jogar, assim? Você e quem? Cara, Qual que foi a tua grande dupla de eu volante? vou te falar uma coisa, eu falo isso pra muitas pessoas, assim, quando a gente tá conversando e tal, enfim, eu sempre fui um segundo volante, né, nunca primeiro. Sim. E no Santos, era o Arouca e eu. O Arouca também era o segundo volante. É. É que a gente estava em plena S- forma física, os caras davam o Se tapa na adap... frente, a gente tomava, é. mas não tinha aquele primeiro volante. Eu vou falar uma coisa pra você, cara, eu joguei com muito cara bom nessa função, bom. Mas eu vou te falar uma coisa, o tal do Márcio Araújo é um negócio É fora do mesmo. normal. E olha Pouco que. valorizado, pouco valorizado. Pega os números dele, se ele tem o É. GPS, ele bate todos. Ele, na minha opinião, foi o primeiro volante que eu mais, assim, foi top. E, Marcinho. e muita gente cornetava ele, né? Tipo, porra, Márcio Araújo, Palmeiras, todos os lugares que ele Atlético jogou, Mineiro, Atlético Mineiro, todos os lugares que ele jogou, ele era titular. absoluto, Impressionante. Impressionante, né? absoluto, foi o melhor. É, boa lembrança, hein? O cara que foi mais difícil você marcar, você não era um marcador, Uhum. mas você jogava no meio-campo, precisava marcar também às vezes, né? Quem era o cara mais difícil pra você marcar? Isso já no profissional? Já no profissional. Já no profissional? Porque eu tenho uma situação de um menino, que depois eu falo, que É, na época, em Santos ali, jogava futebol de salão no Grêmio e fazia campo no Santos. Depois esse moleque subiu. Aí eu conto. Mas, cara, qual que é a pergunta mesmo? Até me deu um branco. qual que o que você mais teve dificuldade de marcar? Ah, cara, quando o Ganso tava no São Paulo e eu no Palmeiras, a gente cresceu junto ali no Sim. Santos. Mas, cara, Te deu trabalho. quando eu ia, Ele já tava lá na frente. ele tocava de primeira. Aí eu falei, agora eu vou esperar. Aí, quando eu chegava, ele virava de frente pro jogo. Então são essas. A questão de disputa em si, de sprint, disputa pela bola, ok, eu nunca tive esse tipo de dificuldade. Mas questão de inteligência do cara, sabe, ir minando você, o Ganso. Ganso, né? E o treinador mais top que você trabalhou? Ah, essa é difícil, hein? Poderia listar 3 aqui, né? Pode ser? Lógico. Vanderlei Luxemburgo, Thomas Schaaf. Terceiro tá acirrado. Vanderlei Luxemburgo, Thomas Schaaf, E o terceiro, hein? Leão. Leão. Pô, Luxemburgo e Leão, hein? É, Caras de personalidade e vencedores, hein? sim. E eu tive êxito com esses caras. É, não é Quem fácil, poderia né? imaginar? Você com o teu perfil, também de personalidade, Sim. de se impor com esses caras. Sempre respeitando, principalmente a questão da hierarquia. Isso daí eu sempre fiz. Eu acho que você, não é porque você tem a personalidade forte que você tem que. Não, cara, mas. é. Sabe como eu subi no Santos? Ah, Eu tava no primeiro ano de júnior. Aí os caras pegaram, fizeram um coletivo para os caras que não jogaram, né? Os caras jogaram no domingo e isso foi numa segunda-feira. Treinador Vanderlei. E eu tava vendo aquilo como uma oportunidade de cair pra dentro, cara. Era da a minha vida. chance. E foi realmente assim, eu tava num dia iluminado, 1 minuto de treino, 2 minutos, eu fiz um gol. E olha a zaga dos caras. Domingos, Ávalos, no gol, Fábio Costa, porque ele não gostava de ficar fora de treino. Sim. Mesmo jogando, ele né, fazia o treino no outro dia. Enfim, Carlinhos, lateral esquerdo, pô, uma rapaziada, só cara pesado. E eu tava num dia tão mágico que com 1 minuto, 2 minutos eu fiz o primeiro Pá, gol. pá, pá, pá. Rapidinho. Aí, pô, teve uma trombada lá no meio campo, velho. Eu acho que eu trombei com o Adriano Pagode, que jogava de Pagode, volante. sei. Eu tirei ele do treino.
Teve uma outra dividida na esquerda, trombei com o Carlinhos ficou sentindo o tornozelo lá. E, cara, e jogando. E tava um clima meio chuvoso, assim, e tal. E teve uma outra dividida lá, que eu não sei quem que era, cara, não me lembro agora. O cara ficou no chão e tal, aí pararam o treino. O Vanderlei pediu pra parar o treino. Aí falou assim, pô, entrou no meio do campo, o Serginho lá apitando, pegou e falou assim, quem você tá achando que você é, moleque? Desse jeito. Na verdade, ele tava me testando, Sim. né? Mas, pô, quando ele entrou ali no meio, mandou parar o treino, entrou lá no meio do campo, cara, todo mundo achou que a minha vida acabou. Eu também. Aí ele pegou e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, você tá fazendo isso aqui no jogo, e eu escutando, só escutando. No jogo você não faz. Aí quando ele virou de costa, eu falei, eu faço sim. Foi a única coisa que eu falei. Ele olhou pra mim. Só que o treinador da nossa categoria, o Márcio Fernandes, na época, ia me tirar. Porque, velho, eu tava tumultuando. Além de estar jogando bem, eu tava trombando com os caras. E, pô, no futebol, os caras adoram isso, né? Sim, Pela sim. questão da personalidade, você impor mesmo. Não, deixa ele aqui. Deixa ele aqui que eu quero ver se ele é macho agora. Domingos, arrebenta. Falou pro Domingos. Logo pro Domingos. E o negão doido com aquela cabeça desse tamanho. Inclusive, a gente se encontrou. Grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Né? Você sabe. Enfim, cara, eu tava num dia mágico pra caramba. O treino acabou 3-0 pra gente. Eu fiz mais um gol, dei um passe. Eu tava num dia iluminado. Só que eu, na minha cabeça, falei, pô, acabou, velho. O cara entrou no meio do campo, me deu uma dura, acabou. E os caras falando, o Wesley vai subir profissional, olha só como é que era. E eu com a cabeça um trevo, todo mundo passando perto de mim, tipo assim, porra. Né? Tipo assim, esquece. Acabou a carreira. Aí depois, na terça-feira, eu tava no alojamento, eu morava na vila. Bateu na porta. Aí, achando que era... No quarto era eu, o Hudson, tinha mais uns caras e tal. Os caras tinham ido na escola, não sei, e eu tava sozinho. Aí eu abri a porta, era ele. Aqui que você fica, moleque? Falei, pô, professor, é aqui, é aqui. Bora, se troca aí que você vai começar a morar lá no CT, você vai começar a treinar. Então, assim... Ele foi te buscar lá na vila. Então, ele me testou, né, pra saber qual seria a minha resposta, enfim. Cara, ele veio pra cima de mim de um jeito que foi complicado, mas deu tudo certo. Porra, e aí de lá, o resto é história. Andou, a coisa andou. O que você tá vendo hoje no Campeonato Brasileiro que você fala, pô, isso aqui é muito bom e isso aqui é muito ruim? O VAR. É? É. Na tua época você já tinha dado um chute no VAR. Eu, particularmente, assim, veja bem, não é que eu não gosto. Eu acho que se a ferramenta tá ali, ela pra realmente ser usada. Pra ajudar. 2 rodadas do Campeonato Brasileiro já tá um tumulto danado. Parece que a gente já tá em novembro. É verdade. Não é isso? É verdade. Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado, ou tem ou não tem. Eu prefiro a moda antiga. Sem VAR. Eu acho que quebra muito o jogo. Mas é a modernidade, isso é uma opinião minha. Eu peguei o VAR. Você chegou a jogar. Inclusive, fui jogar a Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Pô, tava com a mão na cara, deram uma bolada, eu com a mão na cara, o juiz deu mão. Fazer o quê? É a modernidade, a gente tem que procurar se adaptar. Mas se tá ali, tem que usar, né? E da tua posição, quem é o cara que hoje você fala, pô, esse cara joga demais na tua posição? É o Gerson, talvez? Eu gosto do Gerson, eu gosto do... Ele sai bastante, sim, o Richard. O Richard Rios? Mas o Gerson hoje é o cara que... É o cara top, assim, na minha concepção, assim, na posição. Eu acho que ele administra bem, assim, sabe? Eu acho que ele faz jus à posição que foi atualizada. Foi atualizada, é verdade. Então, é um cara que tá tendo êxito, seleção brasileira, Flamengo, enfim. Você jogou mais que ele ou não? Cara, eu vou te falar uma coisa. Né? Em plena forma física, sem lesão... essas comparações é complicado, cara, mas eu não pipocava, não. Não. Eu acho que no meu auge ali, tipo de parte física, era muito completa, assim. Principalmente porque eu comecei como ponta. É verdade, isso foi atacante. Então, o meu fundamento era de atacante. Então, quando eu recuei, como eu fiquei de frente pro campo, ficou tudo muito mais fácil. Então, pô, fã do Zé Roberto.
O Zé Roberto, eu sempre olhei para ele, mas eu, assim, já é passado, não tem essa de ser Claro. boleirão, mas em cima da pergunta, eu acho que eu exerci a função, assim, de uma maneira muito legal. É. Foi ela que me levou à seleção brasileira, né. Claro, claro. E vou nem perguntar do Richard Rios então, porque é certeza absoluta então. Exato. É. Wesley, Ó, meu irmão, obrigado, tá? tamo junto. Valeu por esse papo. Satisfação Sucesso pra gente. na carreira de empresário. Acho que quando começar a janela, vou ficar te mandando lá. mensagem. Vai ser uma outra encheção de saco agora. Vai ter coisa. Vai ter coisa, mas sucesso. E, cara, espero que você, que teve uma carreira brilhante, que foi um grande jogador, que teve assim fez uma estrutura em volta de você, que você possa ajudar essa molecada aí que tá vindo aí, esses teus novos filhos, que é tudo filho, né? Exato. É um monte de filho agora, mais de 48 filhos que você tem Dá aí. trabalho. Dá trabalho, mas que você possa ajudar eles e que você, com a tua competência, possa melhorar aí esse futebol brasileiro, que acho que a gente tá precisando disso. Obrigado, irmão. Fico feliz. Pô, a satisfação imensa revê-lo, agora numa outra posição, né? E passar para eles toda a experiência, a tranquilidade que o futebol exige, Sim. né? É um mercado muito louco. Se você não tiver coragem, paciência e respeitar o processo, vai ficar complicado. Então é passar para eles a experiência, principalmente o que eu não tive nessa meia idade aí, para que eles possam ter êxito e vida longa dentro da carreira. Boa. E ó, Zona Mista, semana que vem a gente volta com mais um grande entrevistado, uma grande resenha como foi essa com o Wesley, cracaço de bola. Tamo junto, valeu! Qual?